Queridos irmãos e irmãs, 19º domingo do tempo comum ano A. Liturgia, leitura para dia 13 de agosto de 2023 com o tema É no caminho que vamos construindo unidade e comunhão. Irmãos e irmãs, ajudem com que estas reflexões, essas leituras possam chegar a mais famílias, a mais comunidades e a mais pessoas. Primeira leitura, primeiro livro dos Reis, capítulo 19, versículo 9 e versículo 11 a 13. Naqueles dias o profeta Elias chegou ao monte de Deus, o Horebe, e passou a noite numa gruta. O Senhor dirigiu-lhe a palavra dizendo: sai e permanece no monte à espera do Senhor. Então passou uma forte rajada de vento que fendia as montanhas e quebrava os rochedos, que fazia tremer a terra, que espalhava o fogo, mas o Senhor não estava ali. Depois passou uma brisa ligeira. Elias, então, cobriu o rosto com um manto, saiu e encontrou Deus. Irmãos e irmãs, o rei Acabe abriu Israel a outras nações, a fim de facilitar o intercâmbio cultural e comercial, e junto permitiu desvios profundos da fé. Elias enfrenta a multiplicação dos lugares sagrados a deuses estrangeiros. Elias representa a voz de Deus e dos israelitas fiéis. Ele atinge o coração do sistema político-religioso quando desafia os profetas de Baal. Nesse episódio fica muito clara a dimensão que atingiu o desvio que os governantes de Israel chegaram. Venderam a alma ao diabo ao colocar seus projetos e ambições acima da vida do povo e acima do amor a Deus. Esta luta continua hoje, quando milhares de famílias não têm onde reclinar a cabeça, quando milhares de famílias morrem à míngua em filas do INSS, quando milhares de famílias não conseguem ter o pão de cada dia. É aqui, irmãos e irmãs, que está o lugar da nossa missão. Na segunda leitura de Romanos 9, versículo de 1 a 5. Irmãos, eu digo a verdade e não minto, e disso-me dá testemunha a consciência no Espírito Santo. Sinto uma grande tristeza e uma dor contínua no meu coração. Queridos irmãos e irmãs, Paulo entra em angústia profunda diante das incertezas que vive o povo de Deus, que mesmo sendo o povo da promessa, recusou a salvação que Cristo veio oferecer. Mas Paulo vai nos revelando que Deus é fiel às suas promessas e que nunca falha, e que não nos faltará a misericórdia e a graça da redenção eterna. As nossas comunidades e os missionários e missionárias não podem se deixar contaminar pela indiferença, pelo egoísmo e nem pela autossuficiência. Precisamos assumir a missão como verdadeiras testemunhas das maravilhas que o Senhor realiza no meio de nós. No Evangelho de Mateus, capítulo 14, de 22 a 33. Depois de ter saciado a fome da multidão, os discípulos sobem para o barco e começam a avançar para outra margem para encontrar Jesus. Em seguida, Jesus sobe ao monte para orar a sós. Já era tarde e a noite se aproximava cada vez mais. O barco no meio do mar era açoitado pelas ondas, pois o vento era contrário. E Jesus foi ter com os apóstolos caminhando sobre o mar. Os discípulos assustaram-se pensando que fosse um fantasma. Cheios de medo gritam, mas Jesus se dirigiu a palavra dizendo: tende confiança, sou eu, não temais. Irmãos e irmãs, na atualidade vivemos açoitados por ondas revoltas da pregação do ódio, da disseminação das fake news, da destruição do meio ambiente, da negação dos direitos da pessoa humana, da violência disseminada em alta escala, das intermináveis filas do INSS, do abandono de uma educação que permita dignidade
e da falta do compromisso político e religioso. As igrejas se tornaram refém das pregações extremistas, não querem mais abraçar as causas que Jesus abraçava e que tinham sido colocadas de lado e esquecidas pelo povo do templo e das sinagogas. Jesus lembrava ao povo de seu tempo: eu vim para os que precisam de médico. Eu vim para que todos tenham vida e vida em abundância. Eu vim para as ovelhas perdidas da casa de Israel. Eu vim para que todos sejam curados e libertados de todos os males. Os discípulos de Jesus pedem socorro porque o barco começava a afundar. E Jesus dizia: tende confiança, não tem mais, sou eu. A nossa missão é de realizar o chamado de Deus para a cura e a libertação de todos que se encontram abandonados e esquecidos pela prática política e religiosa do tempo que se chama hoje. A nossa missão é de refazer os passos de Jesus de Nazaré. O barco, ele que ameaçava afundar, mas a igreja se manterá firme em águas revoltas, se mantivermos firmes no chamado e na missão que o Senhor nos confia. Precisamos nos tornar a ação de Deus no mundo. Precisamos ser a força da ação do Espírito Santo no mundo, espalhando a vida do Espírito e os dons da libertação. Não podemos nos tornar servos das práticas geradoras da negação e da morte. Que a graça, o amor e o poder de Deus esteja com todos. Amém.